Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 26 de junho de 2019. Então, vamos dar aqui continuidade ao vídeo do Paulo Júnior, né? O crente e o mundo. Então, vamos lá. Peraí. Deixa eu passar aqui, virar aqui. Meu marido abaixou, né? Eu gostei muito do... que ele abaixou o... Opa. Peraí, amados. Eu gostei desse jeito que ele fez, porque eu acho que ficou melhor. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar ajeitar mais pra cá. Assim tá bom, né, amados? Eu acho que dá pra ver. Então vamos continuar aqui, tá, amados? Você que trouxe Bíblia, abre em Tiago 4:4. Tiago capítulo 4. Tiago 4, verso 4. Infiéis, outra tradução é adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Viu? Ele disse, outra tradução tá adúltero. E é isso que eles são, adúlteros. Por quê? Porque eles estão no adultério espiritual. Não estão adorando ao verdadeiro Deus, que está no entendimento, que é no espírito. Por quê? Porque vão no físico adorar ao falso Deus Terron. Entende? Então vamos lá, Tiago 4:4 que ele leu, né? Mas ele sempre bota esses versículos isolados, é impressionante, porque todos eles fazem isso, amados. Botam versículos isolados e assim vai indo, né? Então vamos lá, Tiago 4:4. Aí vamos ler aqui, Tiago, né? Pra gente ver o que o Tiago tá falando. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres, em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Yahweh? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Yahweh. Veja, amizade com o mundo. O que é amizade com o mundo? É as pessoas estarem no físico. Entende? As pessoas estarem no físico, ao invés de estar no espírito. Né? Então aqui, ó. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Yahweh? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Yahweh. Ou seja, quem está na religião que é do mundo, que é físico, é inimigo de Yahweh. Por quê? Porque não está adorando a Yahweh. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Veja, o Espírito que ele fez habitar em nós, o Espírito habita em nós, não é no templo. O Espírito não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco o Pai, porque o Pai é Espírito. E se a Escritura diz que o Pai não habita em templo feito por mãos humanas, é porque o Espírito não habita, porque ele é Espírito. Então vocês vejam bem, o Espírito habita em quem? Em nós. Mas isso é quando a gente sai do templo e passa a ser o templo no entendimento. Certo? Mas ele nos consegue benevolência maior. Por isso diz a Escritura. Yahweh se opõe aos orgulhosos, mas consegue benevolência aos humildes. Portanto, submetam-se a Yahweh, resistam a Terron, e ele fugirá de vocês. Ou seja, submetam-se a Yahweh, ou seja, obedeça a Yahweh, ande no espírito, saia do físico, da religião e vá para Yahweh. Resista a Terron. Quando a gente está no espírito, a carne modificada, a gente resiste a Terron. Por quê? Porque a gente não vai dar ouvido a Terron. Entende? A gente está dando ouvido ao espírito. A gente está no espírito, não no físico. Então, quando a gente não está no físico, a nossa carne modificada, a gente resiste a Terron. Tá? Porque Terron é um Deus do século. Aqui está falando de Terron.
Então, portanto, submetam-se a Iarro, resistam a Terron, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Iarro, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Veja, pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, ou seja, que está indo na igreja e sabendo que a adoração no espírito, mas mesmo assim as pessoas estão divididas entre o físico e o espiritual. A pessoa está dividida entre ir no sistema religioso, e num templo físico, e numa religião, ou seguir a Iarro no entendimento, porque ele é adorado no espírito. Aqui, ó, aproxime-se de Iarro, e ele se aproximará de vocês. Mas aproxime-se de Iarro aonde? Indo ao Filho. Porque quando a gente vai à porta estreita, que é o Filho, e ele nos leva ao Pai, aí a gente se aproxima do Pai, porque ele nos levou ao Pai. E ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ou seja, purificam o entendimento. Entristeçam-se e lamentem e chorem. Trocam o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor é o que, amado? Se humilhar. É a pessoa reconhecer que ela está no erro, que ela está no engano da religião, que ela está em adultério espiritual, e sair da religião e ir para Iarruxa. Isso é se humilhar. Humilhe-se diante do Senhor, ou seja, vá para Iarruxa, se humilhe, sai do engano da religião, vai para Iarruxa, e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Aqui ele está dando orientações de como a gente deve se comportar com o próximo. Veja bem, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então vocês vejam bem. Tá? Eu gosto de ler o capítulo todo, né, pra gente, se bem que ontem eu não li Romanos todo, né, mas vamos aqui continuar o que ele vai falar aqui nesse versículo isolado que ele deu, né? Aquele que tem uma ligação emocional forte com o mundo, aquele que ama as coisas do mundo, é inimigo de Deus. Meu irmão, você não está vendo a clareza do versículo? Infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Portanto, todo aquele que for amigo do mundo, tiver relacionamento com o mundo, tiver exalando o perfume do mundo, se vestindo como o mundo, tendo formato e características do mundo, vai se tornar o inimigo de Deus. Amado, tudo aqui ele está falando no físico, passando para o espiritual. Porque ele está falando das coisas do mundo, o que está fora da igreja, certo? Mas só que ele não consegue entender que aqui também é mundo. Porque tudo que é físico está no mundo, que é na visão física. Tá certo? Ele não consegue entender isso. Então ele quer falar, aquele que se veste como o mundo, aquele que faz como o mundo, aquele que, entendeu? É inimigo de Deus. Só que aqui também é o mundo, porque eles estão aqui na religião que é física. Porque o mundo que a Escritura diz
No sentido do físico, da visão carnal, da visão física, tá certo? Não no espírito. Vamos continuar. Isso é sério? Por que queremos tanto adorar o mundo? Por que queremos servir, exalar o seu perfume, suas cores, suas facetas, a sua moda? Por que nós veneramos tanto esse sistema falido, esse sistema adúltero, esse sistema pedófilo, esse sistema caído? Por que estamos tendo essa necessidade de sermos como eles? Sim, amado, mas esse sistema corrupto, pedófilo, é o sistema físico, tá certo? Só que é o sistema físico fora da visão da religião. Mas aqui na religião também eles são adúlteros. Por quê? Porque eles estão adulterando, adorando ao falso Deus aqui, se passando pelo verdadeiro. Porque no entendimento do espírito, o adultério é quando a pessoa vai aqui para o físico, para adorar o físico, sendo que a adoração está bem clara na escritura. A adoração é no espírito. A adoração é espírito em verdade. É assim que está na escritura. Vós adorais o que não conhece. Foi o que a Ruth falou para a mulher samaritana. Vê só. Vocês vejam bem. Acho que é João 4 que fala sobre isso. Olha só. Vamos ler de novo João 4. João 4. Olha aqui. Os fariseus ouviram falar que Yahushua estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Yahushua quem batizasse, mas os seus discípulos. Veja, porque aqui eles ainda estavam no físico, porque Yahushua, só ele estava cheio do Espírito do Pai aqui. Porque ele veio revelar o Pai. E ele ainda não tinha sido sacrificado por nós. Então, ele não podia chegar e falar para os discípulos dele, não batiza, não, entendeu? Por quê? Porque ele estava cumprindo a lei, ele tinha que cumprir o que foi escrito para ele cumprir, ele cumpriu. Tá certo? Na lei, para que hoje nós sejamos livres da lei, da religião, para adorar em entendimento, no espírito. Tá certo? Então, veja. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais a Galileia. Saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Yahushua, cansado da viagem, vocês vejam que ele é homem. O corpo dele estava cansado, físico. Vocês vejam bem. Ele era um no Pai, mas no espírito, no entendimento. Mas ele não era o Pai. Ele não é Deus. Da mesma forma que nós não somos Jesus, nós não somos Yahushua. Mas nós somos moldados no caráter do Filho e do Pai e do Filho. Tá certo? Mas nós não somos Yahushua. Da mesma forma, Yahushua não é o Pai. Então vocês vejam bem. E ele estava cansado da viagem. Sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Yahushua: dê-me um pouco de água. Veja, ele pediu água física para ela. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Yahushua lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Yahweh e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aqui, ele está falando dele, porque ele é água viva. Veja, ele pediu água a ela, que é a água física. Mas ele está se apresentando a ela como água viva no entendimento, no espírito. Veja bem. Porque ele dava exemplo físico para a pessoa entender no espiritual. Por quê? Porque ainda não tinha sido derramado o espírito sobre as pessoas. O espírito veio ser derramado quando Yahushua, ele morreu e ressuscitou, e ele voltou ao Pai, e ele cumpriu essa promessa, porque ele disse: eu voltarei ao Pai, mas só que vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o Consolador.
tá certo? Então, o Espírito habita em nós, tá certo? Então, por isso que ele estava dando um exemplo, ele pediu a água dela, que era água física no poço, e aí ele se apresentou dizendo que ele é água viva. Só que a mulher não entendeu, veja, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Aqui ela não estava entendendo, ela estava falando do físico, mas ela não estava entendendo que ele estava falando dele no espírito. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, nem como seus filhos e seu gado? Bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Yahushua. Quem beber desta água terá sede outra vez, ou seja, de qual água? Da água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Estava falando dele, no entendimento. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela estava pensando no físico, ela estava pensando que essa água que ele está falando era no físico, ela não estava entendendo que ele está falando dele. Então ela pediu essa água que é no espírito, que é ele, que ele está falando no espírito, no entendimento, ela estava pedindo para ela não ter mais sede no físico. Ela não estava entendendo que ele estava falando dele no espírito. Entende? Na visão espiritual. Ela estava tendo a visão carnal, veja bem. A visão no físico. Então aqui, ó, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, mas nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Yahushua, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aí ela entendeu, veja, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Ela entendeu por quê? Porque o marido que ele estava falando não é físico, amados. Ele estava falando no espírito, que eram deuses que a mulher tinha. Veja. Aí ela diz aqui, olha só, ela entendeu que é no espírito que ele está falando, e ela disse a mulher, Senhor, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jerusalém, amados, é templo, tá? É só que eles estão tirando o templo do online, para a pessoa não entender, mas como está falando de Jerusalém, é templo. Tá? E Yahushua declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, ou seja, nem em templo. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de Yahushua. De Yahushua, não é dos judeus não, tá? Pode tirar isso aqui, que a salvação vem de Yahushua. Nós somos salvos por meio da fé em Yahushua, tá certo? Então, isso aqui eu nem leio mais, ó. A salvação vem de Yahushua. Então, aqui ele está dizendo bem claro, vocês adoram o que não conhecem. E é isso que acontece nesses tempos, amados. As pessoas adoram um Deus que não conhece, pensando que é o verdadeiro. Por quê? Porque não conhece o verdadeiro Deus, porque o nome dele é Yahweh, e a pessoa não pode adorar um ser que ele não sabe nem o nome. Então não conhece o verdadeiro Deus, porque o nome dele é Yahweh, e não conhece o falso Deus Terron que está se passando por Yahweh nesses templos. Como a gente já leu em Apocalipse 12:9, e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que é Terron, que engana o mundo todo. E ele engana o mundo todo como? Se passando pelo verdadeiro Deus nas religiões. Está escrito isso em Apocalipse 12:9. Então vocês vejam. Aí ele diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.
Os adoradores que o Pai procura são quem? São os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas para adorar o Pai em espírito e em verdade, tem que sair do físico, tem que sair da religião, tem que sair do sistema religioso, tem que sair do templo físico e passar a ser o templo no entendimento e adorar no espírito. Porque ele é espírito, amados, Iarro, ele não aceita nada físico. Por quê? Porque ele é espírito. Como ele vai aceitar alguma coisa física? Tanto é que o apóstolo disse, o apóstolo Shaul, em Atos 17, 24 e 25, ele diz que, veja bem, deixa eu botar aqui, depois a gente volta aqui, olha só. Atos 17, deixa eu botar aqui. Vou botar aqui, ó, Apocalipse 12, 9, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, ou seja, o Terron, o sedutor de todo mundo, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele engana todo mundo nas religiões, amados. É assim que ele engana todo mundo. Então vamos colocar aqui em Atos 17, tá? Ele engana todo mundo nesses templos físicos, se passando pelo verdadeiro Deus, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, tá certo? Como a gente já leu. Então, esse Deus que habita nesses templos, ele se passa por Iarro, mas ele não é Iarro. Ó, ele se passa por Iarro, porque o verdadeiro Deus, ele é espírito, e ele é adorado em espírito. Então a gente não pode passar o físico para o espírito, porque ele não vai aceitar, porque ele é espírito. Então nós temos que adorar em espírito e em verdade, ou seja, no entendimento, não é no físico. O que ele pede é que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. E isso, né, vocês podem ver, olha só. Iarro, ele é espírito. Então não tem como a gente adorar no físico pro espírito. Tá certo? Por quê? Porque o Iarro não vai aceitar, porque ele é espírito. Ele não é físico, ele é espírito. Tá certo? Então vocês vejam bem. Mas, quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, e Yahushua ele fala em Mateus 25, vinde, servo bom e fiel, porque tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, estive nu e tu me vestiste, estive enfermo e tu foste me visitar, estive preso e tu foste me ver. E as pessoas vão dizer, Senhor, mas quando nós estivemos com sede, com fome, nu, enfermo, preso, e ele diz, em verdade vos digo, que quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Por quê? Porque fizeram no físico. Então Yahushua, ele é homem, tá certo? Ele é alma, ele é homem, ele esteve aqui no físico como humano, como homem, mas ele é um no Pai, no Espírito, no entendimento. Então, quando a gente pratica o amor ao próximo, a gente pratica o amor ao próximo, a gente fez a Yahushua. Por quê? Porque Yahushua, ele é humano também. Ele é homem, ele é alma. Então, a gente fez a ele. Então, por isso que ele fala, em verdade vos digo que quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Por quê? Porque ele é humano, a gente fez o físico. A gente fez o amor ao próximo para o físico. Então a gente fez para Yahushua. Mas a adoração no Pai não é físico. É no entendimento, é no espírito. Então a gente não pode adorar ao Pai num templo físico. Por quê? Porque ele não habita no templo físico, porque ele é espírito, ele não habita no físico. Entende? Então veja bem. Versos 24 e 25. Ó, meu Pai. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui. Para vocês verem o que eu tô querendo passar aqui. Vamos lá. O Iarro que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários, não habita em templos. Vamos nessa. O Iarro que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Por que ele não é servido por mãos humanas, por mãos de homens? Porque ele é espírito. Como que necessitando de alguma coisa. Por quê? Porque a gente não pode fazer uma coisa física, porque nós estamos no físico, nós somos homens. O Iarro não é homem, Iarro é espírito.
Ele é espírito, ele é Deus, ele é espírito, ele não é homem. Então ele não pode aceitar as coisas no homem, no físico, no homem. Ele aceita no espírito. Então veja bem, ó, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitam de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, a respiração em todas as coisas. Ou seja, ele nos dá, ele é espírito, ele é adorado em espírito. Ele não aceita nada físico que nós façamos para ele, de ir a um templo, de bater palmas, de cantar e de orar em voz alta e tal. Tudo físico ele não aceita. Por quê? Porque ele é espírito. Mas ele é espírito, mas ele nos dá ele nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Ou seja, ele nos dá o alimento, né? Porque a árvore, ela cresce como? Isso aí é obra de Yarro, é maravilha de Yarro, tá certo? Ele faz isso, a pessoa vai e planta mais. Isso aí, o que acontece quando o alimento é dado, é Yarro que nos dá. Mas ele não aceita nada físico, porque ele é espírito. Por isso que a Ruxa disse que quando a gente faz a um dos pequeninos, estamos fazendo a ele, porque a gente está fazendo no físico, do físico por físico. A gente está ajudando ao próximo, tá certo? Porque nós também estamos aqui neste mundo temporal, então nós estamos ajudando ao próximo, nós estamos fazendo para Yahushua, tá certo? No físico. Agora, no espírito, nós adoramos em espírito ao Pai. Tá certo? Então é isso, amado. Então vamos aqui continuar aqui lendo aqui o... Ai. Fica esse negócio tudo aqui, então vamos lá. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Yarro é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então vocês vejam bem. E ele disse, adorarei ao Pai. Ele não disse assim, adorareis a mim. Não, adorareis ao Pai, em espírito e em verdade. E o próprio Yahushua adora o Pai em espírito e em verdade. Ele adora o Pai no entendimento. Então vocês vejam bem. Então vamos continuar aqui o que o Paulo Júnior vai falar aqui, né? Nós somos o povo de Deus. Meu irmão, quando Deus separa Israel, o que ele faz? Aí ele fala, nós somos o povo de Deus, porque na cabeça dele, o povo de Deus é aquele que vai no templo físico, na religião. Então nós somos o povo de Deus, por quê? Porque nós vamos na igreja, porque nós ouvimos um líder religioso, porque nós damos dízimos e oferta, porque nós subimos ao monte para orar, para adorar, porque nós jejuamos, tudo físico que o Pai não aceita, porque ele é espírito. Entende? Vocês vejam que o jejum na escritura é um. No sistema religioso, o jejum é você deixar de comer para poder mortificar a carne. Veja, gente, isso não existe. Isso é loucura. Hoje eu vejo que isso não tem lógica. O jejum, na escritura, o que é o jejum? O jejum não é a gente, como está escrito em Isaías 58, que eu já li em alguns vídeos. Mas se vocês não viram vídeos que eu li, abram Isaías 58 e leiam. O jejum que o Pai pede é este. É que nós vestimos o nu, que nós desatamos as correntes dos presos, que nós repartimos a comida com o faminto. Veja, o jejum que ele pede é que nós repartimos a comida com o faminto. Não é que a gente deixe de comer, que a gente fique com fome, mas é que a gente reparta a comida com quem não tem. Esse é o jejum na escritura. E é esse jejum que a Ruxa vai cobrar. O amor ao próximo. Vocês vejam bem. E o próprio João Batista, que ele veio preparar o caminho de Yahushua, que ele era primo de Yahushua e veio preparar o caminho, ele disse, se você tem 2 túnicas, dê um. Para quem não tem, fique com um.
Ele não disse assim, olha, se você tem uma túnica, você fique sem a túnica e dê para o seu irmão. Não, por quê? Porque nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Nós não podemos ficar sem a túnica e dar para o irmão e ficar sem a túnica. É a mesma coisa, eu tenho 2 casacos. Eu vou dar um para quem não tem e fico com um. Mas eu não posso pegar o meu casaco. Se eu tenho um casaco, eu não posso pegar o casaco e dar para quem não tem, porque eu vou ficar sem, aí eu vou ficar doente. Então isso não é amor, eu tenho que me amar. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que me amar para amar o próximo. Então eu não posso ficar sem um casaco para ficar doente, para dar para o próximo. Não, se eu tenho 2 casacos, eu fico com um e dou um para quem não tem. É isso que ele explica. Esse é o jejum que está na Bíblia, que está na Escritura. Então vocês vejam que eles fazem tudo físico, passando para o espiritual. E sendo que no entendimento é totalmente o contrário. Eu elegi você, Israel, para ser separado das nações pagãs. Israel é um povo eleito para ser separado. Quando Deus entrega a Torá a Moisés, a lei, aquela lei estava dando distinção a Israel, para não se misturar com os povos pagãos. Veja, a lei quem deu foi Terrom, não foi Iarro. Iarro deu os 10 mandamentos, tá? Que o filho deu, Yahushua deu os 10 mandamentos dados pelo pai. Ele foi e deu os 10 mandamentos. O Terrom deu as leis. Tanto é porque Terrom, amados, ele se passava por Iarro e ele enganou Moisés. Quando Moisés quebrou a lei os 10 mandamentos, ele quebrou as tábuas, né? E ele subiu para poder falar de novo com Deus. Está escrito lá na Bíblia, em Êxodo 20:21, que Moisés foi nas trevas aonde Deus estava. Iarro é luz e ele não é treva nenhuma. Então vocês vejam que quando Moisés foi nas trevas onde Deus estava, aí Terrom, esse Deus das trevas, ele deu a lei, os 10 mandamentos, porque ele estava se passando por Iarro, e deu as leis. Tanto é que os 10 mandamentos diz: não matarás. Na lei diz, aí ele deu os 10 mandamentos, não matarás, beleza, porque ele estava se passando por Iarro. Mas aí depois ele disse, se uma mulher adúltera, ela for pega em adultério, uma mulher for pega em adultério, apedreja ela até a morte. Então vocês vejam, é para matar ou não é? Por quê? Porque Terrom é um Deus de confusão. E aí ele está falando de pagão, dos povos pagãos. Essa cruz aqui é paganismo. Isso aqui é paganismo. Veio do culto mitraico. Vocês pesquisem. Isso aqui veio do mitraísmo. Mitraísmo é paganismo. Olha, paganismo. Entende? Ele fala do paganismo como se fossem outras religiões que são pagãs. Mas, na verdade, todas essas religiões vieram do paganismo. Eles trouxeram o paganismo para dentro do cristianismo. Tá certo? Então vocês vejam bem. Quando Deus derrama a sua ira em Israel, qual foi a causa? Aí ele está falando de Terrom, porque Iarro ele não derruba a ira, porque Iarro ele é amor. Ele é amor. E ainda diz em João 3,16, porque Iarro amou o mundo de tal maneira, ou seja, o mundo que ele está falando são as pessoas, as almas, né? Que é físico, porque nós também somos físicos, nós temos esse corpo físico temporal. Então a Escritura diz, porque Iarro amou o mundo de tal maneira, ou seja, as pessoas, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, e ele é amor. Então como pode ele derramar a ira? Quem derramou a ira foi Terrom, porque Terrom estava se passando por Iarro. Tanto é que, como a gente já leu em Êxodo 34, 10, faço questão de mostrar aqui para vocês, de novo. A gente já leu em outros vídeos, mas eu sou repetitiva, amados, nos vídeos, porque às vezes pode alguém assistir um vídeo e não ter visto o outro, ou então outras pessoas que o pai está chamando, está mostrando, né, que o Espírito está mostrando o vídeo para que outras pessoas possam ter acesso ao vídeo, não tenha visto os outros vídeos anteriores. Então por isso que eu sempre procuro
mostrar, entendeu? Para que outros que ainda não tenham visto outros vídeos possam estar inteirados do que está sendo dito aqui. Veja, a Bíblia diz assim, olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Êxodo 34, 10. Vamos lá. Então o Senhor disse: eis que eu faço uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio você está, veja a obra do Senhor. Isso ele estava falando para Moisés, tá? Porque coisa terrível é o que faço com você. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Coisa terrível. A Escritura diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pai, ele é amor. Então, quando a gente vai no Pai que é amor, e a gente está cheio do Espírito que é amor, porque o Pai é amor, lança fora todo medo, porque o medo traz castigo. Aqui, coisa terrível, é de medo. É um Deus que mostra, que dá medo. Esse é terror. Então, veja bem, amados. Aí eu vou mostrar aqui para vocês de novo, que eu já mostrei em outros vídeos, mas eu faço questão de mostrar. Sinônimos de terrível. De terrível. Olha o que significa, quais são os sinônimos de terrível. Tá? Então eu faço questão de sempre estar mostrando para a pessoa ver. Olha, o que provoca terror. Veja, Yahweh é amor. Yahweh é benigno. Ele é longânimo. Ele é paz. Ele é fidelidade, ele é fiel. Então vocês vejam, que provoca terror. Aterrorizante, aterrador, amedrontador, angustiante, apavorante, arrepiante, assombroso, assustador, assustoso, atemorizador, atemorizante, aterrorizador, atroz, espantoso, hediondo, horrífico, horrível, intimidador, intimidante. Ou seja, aqui ele estava intimidando o povo. Medonho, pavoroso, temoroso, temível, terrificante, terrífico, torvo, temendo. Que deve ser temido, feroz, impiedoso, implacável, inclemente, maquiavélico, truculento, violento. Que cansa e importuna, cansativo, desagradável. Veja, ele é agradável. Olha, quem é terrom? Cansativo, desagradável, enfadonho, entediante, fastidioso, importuno, maçador, maçante, tedioso. Não é isso que acontece nos templos? Que as pessoas têm que cumprir atos religiosos, como o Paulo já não falou, não pode fazer, não pode. Isso é o quê? Isso é enfadonho, isso é entediante. E não, ele dá liberdade nele. E a liberdade dele é tão, assim, maravilhosa, que ele não obriga nada, gente, entende? A gente simplesmente anda no caráter dele, então a gente mesmo sente o que tá agradando ele ou não. Mas isso é uma coisa natural, não é uma coisa entediante, não é uma coisa agradável. Entende? É agradável, é diferente. Que produz maus resultados, olha isso. Funesto, grave, inquietante, nefasto, sério. Que é invencível, irretorquível, incontestável, irrefutável, invencível e indiscutível. Só que ele foi vencido no madeiro, porque Yahushua venceu o terrom, que é a morte no madeiro. Que é de má qualidade. Realmente ele é de má qualidade, amado. Vamos combinar. Porque ele é o dragão. O dragão é feio pra caramba, né? Olha só. Horrível, ele é horrendo, ele é horroroso, ele é inferior. Realmente, terrom é inferior, porque Yahweh, ele é eterno, terrom é infinito. Entende? Então, terrom é inferior a Yahweh. Ele é Deus também, mas ele é um Deus inferior. Mal, ordinário, péssimo, ruim. Olha só a personalidade de terrom aqui. Que é estranho, esquisito, estranho, extraordinário, sinistro. Que é muito grande, colossal, descomunal, enorme, estupendo, formidável, gigante, gigantesco, imenso, imensurável, incomensurável e monstruoso. Então vejam. E aí, o Paulo Júnior está botando aqui de novo que Deus derramou a ira sobre o povo de Israel, mas esse Deus aqui que ele está falando é terrom, porque ele não conhece. Que a Bíblia fala de dois deuses,
que fala do Deus verdadeiro, que é Yahweh, e fala do Deus falso, que é Terron. Quando a gente fala Deus falso, amado, não é que Terron não é Deus, ele é Deus. Mas ele é o Deus da mentira, ele é o Deus das trevas, ele é o Deus do engano, ele é o Deus do ódio, ele é o Deus monstruoso, ele é um Deus horrível, ele é um Deus tedioso, ele é um Deus mau, perverso, entende? Ele é totalmente contrário de Yahweh, tá? Então é isso, não é que ele não é Deus, ele é Deus, só que ele é um Deus totalmente contrário de Yahweh. Yahweh é amor, ele é ódio, Yahweh é luz, ele é trevas, então é totalmente contrário, tá certo? E Yahweh é adorado no espírito, no entendimento. Nós somos o templo nós somos o templo do espírito, nós adoramos Yahweh no espírito, no entendimento, tá? Terron, ele é adorado no físico. Ele precisa de tudo físico. E ele, que é o grande dragão, ele engana todo mundo. Engana todo mundo como? Em todas as religiões se passando por Yahweh, se passando pelo verdadeiro Deus. Então ele é adorado de várias formas, com vários nomes de vários deuses, mas sendo adorado como se fosse Yahweh. Tá certo? Só que Yahweh, ele é adorado no espírito, porque ele é espírito. Tá certo? Então essa é a diferença. Vamos continuar. Vós estáis fazendo como os outros povos pagãos. Israel começou o que? A idolatria. O que é idolatria? É a mesma forma de adoração dos cananeus. Israel estava copiando a forma de adorar ímpia, pagã, mundana. E Deus não tolera isso e puniu Israel derramando a ira. O povo de Deus não pode imitar a forma ímpia. Não pode servir os deuses ímpios. Senão... Beleza, olha só, ele falou da idolatria, né? Tudo isso aqui é paganismo. Até essa cruz aqui vocês podem pesquisar, que é do paganismo, que veio até do ocultismo e de satanismo. Vocês podem pesquisar a cruz celta que ele usa, tá? Essa cruz aqui, ó. Isso aqui é a cruz celta, ou então cruz céltica, que é a cruz com a bola no meio, tá? Então você veja. Aí ele fala de idolatria, que o povo pagão eram idólatras, que Israel ele estava adorando como, os deuses dos cananeus e tal, né? Como ele falou. Só que eles também que são idólatras. Inclusive o Paulo Júnior é idólatra e ensina as ovelhas de Yahusha, que não são dele, porque ele não é pastor, o único pastor é Yahusha. Ele ensina o povo de Yahusha a ser idólatra. Por quê? Porque, veja, para adorar Yahweh é no espírito, tá? Não é nada físico. Mas eles aqui, os líderes religiosos, eles ensinam a passar o físico para o espiritual. Por quê? Porque eles não conhecem o espírito, eles não conhecem o que é andar no espírito, tá? A escritura diz, o apóstolo Shaul diz, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, quando a gente anda no espírito é o quê? Andar no espírito, não no físico, não na visão carnal, não pegando as coisas físicas para botar no espiritual. E quando a gente anda no espírito, a gente não satisfaz as concupiscências da carne, por quê? Porque a nossa carne é modificada. Pois bem, aqui ele é idólatra, por quê? Porque aqui o Paulo Júnior, ele idolatra a cruz, que ele disse no outro vídeo, bendita a cruz. Tá? O sacrifício da cruz, ou seja, ele disse como que se a cruz que tivesse sido sacrificada. Tá? Então ele bota a cruz primeiro no lugar de Jesus. Idolatra a cruz. O santo livro. Ele idolatra a Bíblia, porque a Bíblia para ele é o santo livro. A santa ceia, o santo pão, o santo vinho. Entende? Então isso é uma idolatria. A pessoa pegar um pão. As pessoas falam muito, amados, a igreja evangélica, os evangélicos, eles falam da igreja católica, que os católicos são idólatras, porque eles precisam de tocar na imagem, né? E eles adoram a imagem, eles tocam na imagem oram, né? Diante da imagem. Mas os evangélicos também, porque, amados, veja, a pessoa pegar um pão físico, pegar um vinho físico e falar que o pão físico é o corpo de Jesus, e pegar um vinho físico e falar que é o sangue de Jesus, amar isso como se fosse espiritual, isso não é uma idolatria?
Porque no espírito, no entendimento, o pão da vida é Yahushua. O vinho é Yahushua, no entendimento. Então isso tudo é idolatria. Veja, o pastor, que não é pastor, ele não é pastor. Eu nem falo mais falso pastor, porque na escritura não diz falso pastor. E Yahushua não disse acautelai-vos dos falsos pastores, não. Ele disse acautelai-vos dos falsos profetas. Profetas, tem profetas verdadeiros, tem profetas falsos, tá? Profeta tem. Tanto que João Batista foi profeta, e ele foi um profeta verdadeiro, né? Então, vocês vejam que tem profetas verdadeiros e falsos. Então, ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm como vós, vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores. Mas o pastor, ele não falou, acautelai-vos dos falsos pastores. Não foi isso que ele disse. Ele disse que ele é o pastor. E que o pastor, ele dá a vida pela ovelha. Ele não disse nem o verdadeiro pastor, ele disse o pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, eu estou me corrigindo, eu não estou nem mais falando que Yahushua é o verdadeiro pastor, porque Yahushua não é o verdadeiro pastor. E Yahushua, na verdade, ele é o único pastor. Não tem outro. Porque esses aqui não são falsos pastores, amados. Esses aqui não são pastores, porque em João 10 diz que todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Foi isso que Yahushua disse, que vieram antes dele. Ou seja, esse aqui é ladrão e salteador, por quê? Porque as pessoas que estão aqui estão seguindo a esse aqui, que se diz pastor, que não é pastor, e não estão seguindo a Yahushua, que é o único pastor. Tá certo? E ele ainda diz mais, tá? Mais o mercenário, o que não é pastor, veja, ele disse assim, mais o mercenário que é falso pastor, não é isso que ele disse. Ele disse, mais o mercenário, isso está escrito em João 10, amados, vocês podem ler. Peguem a escritura e leiam João 10. Tá? O mercenário que não é pastor e que as ovelhas não são deles. Não é desse daí, porque ele não é pastor, ele não está dizendo falso pastor, que é falso pastor, não. Ele está dizendo que não é pastor, da qual a ovelha não pertence. Veio vir o lobo é quem? É Terrom, que é conhecido na Bíblia por diabo, por Satanás. E foge. Por quê? Porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, Yahushua disse. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É isso que ele disse em João 10. Então vocês vejam aqui, mas esse aqui é um pastor, que as pessoas falam que esse aqui é pastor, e sendo que o único pastor é Yahushua, e as pessoas idolatram ele. Precisa de ver um líder religioso, de ouvir um homem dizer uma palavra que ele diz que é uma palavra de Deus. Tá? Isso é idolatria. Então os evangélicos, eles são tão idólatras quanto os católicos. As pessoas precisam de um templo físico. Isso é idolatria. Por quê? Porque nós somos o templo. Então, se nós somos o templo, nós não vamos a um templo. Nós somos o templo. Então, isso é idolatria. E, além de ser idólatras, eles ainda fazem cultos pagãos, do paganismo. Por quê? Porque esses cultos de adorar, de fazer cultos divinos, isso tudo é do paganismo. Vocês podem pesquisar de onde veio esse culto. Como surgiu o culto divino? Vamos pesquisar aqui para ver se a gente acha. Deixa eu ver aqui. Como surgiu o culto divino? Surgiu os cultos divinos. Vamos ver se a gente acha. Porque isso tudo é paganismo, amado. Tudo é paganismo. Olha aqui, ó. Culto imperial na Roma antiga. Vocês vejam bem que isso veio da Roma, olha. O culto imperial foi introduzido em Roma no início do Principado de Augusto e teve uma grande importância no processo de centralização do poder e unificação do Império Romano, expandindo-se rapidamente por todas as províncias. O imperador falecido, considerado digno de honra, podia se tornar uma divindade do Estado romano.
divos, através de uma cerimônia de apoteose concedida por Senado. A concessão de apoteose servia de julgamento sobre as ações dos governantes imperiais, da qual eram excluídos imperadores impopulares ou considerados indignos. Veja antecedentes, ó. Eu vou deixar esse vídeo aqui, esse link aqui para vocês no link da descrição, tá, amados? Que eu não vou ler tudo, não. Vocês vejam bem aqui, ó. Fachada do Templo Romano, originalmente dedicada a Augusto, França. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, são as pilastras maçônicas, ó. O triângulo maçônico. Vocês vejam que vieram tudo da maçonaria. Então, vocês vejam bem, vai vendo. O culto imperial entre os gregos. Tudo do paganismo, amado. Isso aqui tudo é paganismo. Tá? Isso aqui tudo é paganismo. Então, vocês vejam bem. Eu vou deixar esse link na descrição. Vamos ver se a gente acha outro aqui também. O culto. O culto do Divino Espírito Santo, ó. Cultos e religiões. Veja, o culto veio da religião. Cadê? Oh, meu pai. Crenças, cultos e religiões, ó. Veio da religião. Yahushua não está em religião nem em Arro. Crenças, cultos e religião. Religião deriva-se da palavra latina religio, que significa prestar culto a uma divindade. Veja, prestar culto a uma divindade. Ligar novamente ou simplesmente religar. Pode ser definida como um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a humanidade considera como sobrenatural, divino, sagrado e transcendental, bem como um conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessas crenças. Veja. Esse aqui tá, pelo menos tá maior a letra, né? Eu vou deixar esse aqui também na descrição, tá, amados? Desconhece-se ao certo que relação estabelece religião com outros vocábulos, aparentemente no mundo latino anterior ao nascimento do cristianismo. Religio referia-se a um estilo de comportamento marcado pela rigidez e pela precisão. Veja, nascimento do cristianismo, veja bem. Isso aqui tudo, amado, olha, são símbolos da maçonaria, do ocultismo, do paganismo e nos tempos evangélicos. Vocês vejam? A palavra religião foi usada durante séculos no contexto cultural da Europa, marcado pela presença do cristianismo, que se apropriou do termo latino religio. Em outras civilizações, não existe uma palavra equivalente. O hinduísmo antigo utilizava a palavra Rita, que apontava para a ordem cósmica do mundo, com a qual todos os seres deveriam estar harmonizados e que também se referia à correta execução dos ritos pelo Brahmanes. Mais tarde, o termo foi substituído por Dharma, termo que atualmente é também usado pelo budismo e que exprime a ideia de uma lei divina e eterna. Independente da origem, o termo é adotado para designar qualquer conjunto de crenças e valores que compõem a fé de determinada pessoa ou conjunto de pessoas. Cada religião inspira certas normas e motivações dessas práticas. Então vocês vejam que são para vários tipos de crença. Ou seja, não tem nada a ver com Yahweh, que é no espírito, no entendimento. Tá certo? Então aqui palavras e conceitos relevantes, conceitos de religião. Eu vou deixar isso aqui para vocês no link da descrição também, tá, amados? Então vocês vejam que não tem nada a ver com Yahweh, que é espírito, tá? Então deixa eu só tirar isso aqui para não ficar muita coisa. Aí vou deixar esses dois links na descrição desse vídeo, tá, amados? Então vamos aqui continuar aqui, o que o Paulo Júnior vai continuar falando aqui. Vocês vão suscitar a ira de Deus. Eles serviam Baal, Rinfá, Astarote. Eles serviam, meu irmão, os Baalins. Quem eram esses deuses? Deuses pagãos, deuses ímpios. E que é o mesmo Deus que você serve, Paulo Júnior, porque eles serviam aos Baalins, aos Refãs, a Astarote, esses deuses todos, mas é o próprio Terron, com vários nomes, porque Terron ele é adorado em todas as religiões
enganando todo mundo, como a gente já leu em Apocalipse 12:9. E ele tem vários nomes, mas ele é adorado, né, em várias religiões. Então aqui, veja, no budismo ele é adorado como Buda, mas é Terron. No Islã ele é adorado como Alá, mas é Terron, tá certo? Aí, quando a Débora, né, ela falou, e que até o Alan Capriles, ele falou que ela não crê em Jesus, não é que ela não crê, é porque é um negócio que a Débora ela não crê que Yahushua é Deus. E realmente Yahushua não é Deus, ela está certa nisso. E aí quando ela fez um vídeo falando que o Deus do cristianismo, do judaísmo e do islamismo é o mesmo Deus, e as pessoas se escandalizaram, né? Teve até outros canais aí, tipo o Gustavo do 4 Usa Flórida, né? Ele contestou e começou a falar, refutou a Débora, não sei o quê, mas na verdade ela está certa, porque é tudo mesmo Deus. Olha só, o Alá, que é o Deus do Islã, ele é Alá, mas ele está como Alá, mas ele é Terron, com o nome de Alá, tá? No judaísmo, Hashem, né? Hashem, eu acho que é Hashem. Ele é o Deus do judaísmo, Hashem. Só que esse Hashem é o próprio Terron, mas com o nome de Hashem. No cristianismo, quem é Deus no cristianismo? O nome dele. Ele tem vários nomes, olha só. Veja como é que são as coisas. Yahweh, ele é um só, o nome dele é Yahweh. Ele não tem vários nomes. Ele é Yahweh. No cristianismo, quais são os nomes de Deus? Olha só. Título, que eles botam como nome, Deus. Ah, tá, como é que é o nome de Deus? Eu falava assim, o nome de Deus é Deus. Veja só, gente, isso é título. Eu falava que o nome de Deus era Deus. Senhor, que é título. Por que a Bíblia botou Deus e Senhor? Traduziu assim, os copistas, que são maçons, que são esses falsos judeus da ONU. Por que eles traduziram? Botaram Deus e Senhor só. Por quê? Porque na Bíblia mostra, fala do Deus verdadeiro que é Yahweh e do Deus falso que é Terron. Só que para as pessoas não entenderem quem é um e quem é outro, eles ocultaram o nome. Eles ocultaram o nome de Yahweh, de Yahushua, e ocultaram o nome de Terron, que é o Deus das trevas. Então, eles botam Deus e Senhor para a pessoa pensar que Terron é Yahweh. Tá certo? Só que não é. Aí os nomes de Deus aqui, vamos lá. Jeová é o nome de Deus, do Deus Pai aí no sistema religioso. Jeová, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Refã, Jeová Nissi Sitikenu, Jeová El Shaddai, Elohim. Todos esses aí são nomes que não é do verdadeiro Deus. E esse Deus adorado nos templos físicos, como Jeová, mas na verdade é Terron que está sendo adorado com os nomes de Jeová Rafá, Jeová Nissim, que é tudo nome paganizado, que é tudo nome blasfemado. Vocês podem pesquisar a origem desses nomes, que vocês vão ver que não tem nada a ver com Yahweh. E aí, esse Terron também é adorado na pessoa do Deus Filho, Jesus, porque eles aqui falam que Jesus é Deus, mas só que Jesus é o próprio Terron, sendo adorado como filho. Porque na escritura, Yahushua não é Deus, Yahushua é filho de Yahweh. É diferente, certo? Vocês podem ver que na escritura, Yahushua é filho de Yahweh. A gente já viu em alguns vídeos, colocando assim, eu botei assim, Jesus dizendo que ele é Deus. E aí eu peguei um site que disse assim, que ele nunca disse que ele é Deus, mas só que ele disse assim, nós somos um, eu sou um, nós somos um, falando que ele e o Pai são um. E aí eles falam que por ele falar que ele e o Pai são um, ele é o Pai, mas não é. Ele e o Pai são um no entendimento, no mesmo espírito. No espírito, na visão espiritual, ele é um no Pai, assim como nós somos um.
Tanto é que em João 17, como ele diz, nós somos um, e ele disse, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um em ti. Mas ele não disse assim como eu sou um em ti, que eu sou o Pai, eu sou Deus, eu sou Espírito, não. Assim como eu sou um em ti, é que ele é um no Espírito do Pai. Mas o Pai é Espírito, ele é um, ele é o verdadeiro Deus, ele é Espírito. O Filho, ele é filho de Arro, ele é alma, mas ele tem o Espírito do Pai, ele é cheio do Espírito do Pai. E nós também somos um no Espírito do Pai, por quê? Porque nós somos cheios do Espírito do Pai, então nós somos um no Espírito, no entendimento do Pai e do Filho. Então vocês vejam que esse Jesus aqui, ele é adorado como Deus, como Filho de Deus, e ele é Filho de Deus aqui, e ele é Deus. Tá certo? E ele é adorado, então ele é terrom também, esse Jesus. Se passando por Yahushua. Então vocês vejam bem, e sendo que na escritura, amados, está bem claro, em Hebreus 9:11 e em Hebreus 9:24, diz que Yahushua não entrou em templo feito por homens. Tá certo? Então diz isso. Então vocês vejam que esse Jesus aqui está se passando por Yahushua. Mas ele não é Yahushua por quê? Porque Yahushua não está aqui. Aqui é trevas. Yahushua não pode estar no lugar de trevas por quê? Porque Yahushua é luz. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. E aquele que andar em mim não viverá nas trevas. É isso que ele diz. Então é diferente. Vamos continuar. Eles começaram a misturar-se com as mulheres pagãs. Eles começaram a casar com mulheres pagãs. Deus derramou sua ira. Toda vez que um crente se associa com um ímpio, Deus se ira. Não vos prendais a um jugo e desigual com os infiéis, diz o Senhor. Bom, amados, vou parar essa parte por aqui, né? Não vos estejais no jugo, como ele falou agora, né? Deixa eu voltar aqui só para ver aqui, porque eu até esqueci aqui o que ele falou. Vamos lá. Não vos prendais a um jugo. Vamos ver. Eles começaram a casar com mulheres pagãs. aqui. Deus derramou sua ira. Toda vez que um crente se associa com um ímpio, Deus se ira. Não vos prendais a um jugo e desigual com os infiéis, diz o Senhor. Bem. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O que ele quer dizer aqui? Não vos prendais a um jugo desigual não vos prendais a você andar no espírito e estar indo para o físico. Porque isso é um jugo desigual. Isso não, porque o espírito é um, o físico é outro. Não tem como você juntar o espírito com o físico. Tá certo? Tanto que o próprio Yahushua disse para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não tem como você juntar o espírito, o espiritual com o físico. Físico é físico, espírito é espírito. Tem como. É isso que ele quer dizer. Então, amados, que vocês que estão presos na religião, que têm a oportunidade de estar assistindo esse vídeo, Yahushua disse, né, que se aquele que ouvir a minha voz, ele disse em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Né? Ou seja, eis que estou à porta e bato, é na porta do entendimento. Hoje ele está batendo na porta. Se você ouvir a voz de Yahushua aqui nesse vídeo e abrir a porta, que é o entendimento, ele entrará, será o que? No entendimento, porque ele é o pão vivo, ele é o pão da vida, ele é o vinho, ele ceará contigo e você com ele. Desculpa, amados. Então é isso que diz a Escritura. Então, saiam do jugo da escravidão, da religião. Yahushua disse em Gálatas 5:1. O apóstolo Shaul disse em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade
que Yahushua vos libertou. Estejamos firmes, não voltemos novamente ao jugo da escravidão, ou seja, não voltemos novamente ao jugo da religião, porque eles botaram escravidão justamente para ocultar a religião. Mas na verdade, esse verso diz assim, ó, foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Estejamos firmes, não voltemos novamente ao jugo da religião. Então, a proposta de Yahushua é nos dar a vida eterna. Ele morreu para nos dar a vida eterna, essa foi a proposta, e foi para isso que ele morreu, para nos dar a vida eterna e para nos libertar. Nos libertar do quê? Do jugo da religião. Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.